E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a fazer projetos de robótica com inteligência artificial e aprende aqui, ó, Arduino, Raspberry Pi, robótica, inteligência artificial, linguagem de programação Python, linguagem de programação C++, computação em nuvem com ChatGPT e Google Cloud Plataforma e sistemas Linux. Ou seja, é ideal para você que deseja aprimorar suas habilidades de programação. Você também que quer fazer por hobby, que inclusive é o tema desse vídeo, que gosta de Arduino, que gosta de Raspberry Pi, que gosta de robótica, que gosta de programar, gosta de tecnologia, seja muito bem-vindo. É também para você que é um professor ou deseja ser um professor de robótica. Enfim, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa jornada de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de julho. A aventura na robótica com inteligência artificial. Gustavo, que evento é esse? É um evento onde eu mostro as etapas para você construir um robô com inteligência artificial. Se você tiver interesse, vá no link da descrição que está aqui nesse vídeo e coloque o teu melhor e-mail. Depois de você colocar o teu melhor e-mail, você vai apertar no botão de enviar, cadastrar, e você vai ser redirecionado para uma outra tela. Nessa outra tela, você vai ter um botão do WhatsApp e aí você vai entrar em nosso grupo WhatsApp. Seja muito bem-vindo. Nesse grupo WhatsApp você vai receber materiais gratuitos, livros digitais, inclusive esse livro aqui, você vai receber gratuitamente. Vamos lá? O melhor hobby. O melhor hobby. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a importância de se ter um hobby. Vamos lá. O que é um hobby? A definição do hobby é uma atividade prazerosa feita no tempo livre. Existem outras definições como é um passatempo, uma válvula de escape. É uma atividade que você vai fazer no seu tempo livre. Porém, não é porque o hobby ele tem essa definição que ele não tem importância. Vou fazer quando tiver sobrando tempo. E se eu puder, faço. Se eu não puder, não faço. Não. Um hobby, ele é essencial para todo o indivíduo. A partir do momento que o ser humano nasce, a partir do momento que o ser humano ele vai crescendo, se torna uma criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, né? Se transforma no idoso, você precisa ter um hobby. Por quê? O hobby ele é uma atividade que, em tese, tecnicamente, ele desestressa se você estiver estressado. E estresse é algo que todos os seres humanos passam. Todos nós temos um nível de estresse. Se você trabalha, você vai ficar estressado. Se você estuda, você vai ficar estressado. Se você não faz nada, você vai ficar estressado. Enfim, o estresse é algo inerente de todo o ser humano. Todos nós nos estressamos. O estresse ele é algo que é do ser humano. Então, quando você não faz nada, você se estressa porque o tédio da ociosidade também estressa. Quando você está fazendo muita atividade, você também acumula muitas tensões no seu corpo, preocupações, e você pode ficar estressado. Inclusive, muitos ficam até com a síndrome de burnout. Enfim, todos nós precisamos levar esse assunto com seriedade. Todos nós temos estresse. Agora, os estresses ele tem diversos níveis. Você pode ter o estresse comum, que é basicamente que é resolvido com uma noite de sono, por exemplo. É resolvido você fazendo um passeio, assistindo um filme. São os estresses normais, os estresses de rotina. Eles são resolvidos com atividades que eu posso falar que são pontuais. E aí você dá uma arejada na mente. Porém, existem níveis de estresse que são crônicos. E esses níveis de estresse, eles chegam a tal ponto
de fazer com que a pessoa ela tenha um desempenho abaixo do esperado. Gustavo, desempenho aonde? Desempenho no seu casamento, desempenho no seu trabalho, desempenho na criação dos seus filhos, enfim. O estresse ele começa a te afetar de tal forma que você começa a prejudicar os seus relacionamentos. Então, os seus relacionamentos eles começam a ser prejudicados com esse estresse. Então, é um segundo nível do estresse. Ele começa a prejudicar o seu relacionamento, prejudicar os seus, né, o relacionamento com as pessoas e o seu desenvolvimento como profissional, desenvolvimento pessoal. Então, é o segundo nível. Gustavo, e como que resolve isso? Normalmente, você resolve isso quebrando a rotina. Então, você passando as férias, não é? Tirando as férias em algum lugar, ou você vou viajar, vou ficar 2 dias longe, enfim, você precisa de uma ruptura maior. Não é só um filmezinho, não é só um passeio no parque que vai resolver. Você precisa realmente, a sua rotina ela precisa ser interrompida. Enquanto no primeiro nível do estresse que eu falei, a sua rotina não é interrompida. Você trabalhou de manhã, trabalhou à tarde e à noite desestressa. Tudo normal. Porém, nesse segundo nível, quando começa a afetar seu relacionamento, você começa a falar de forma agressiva com aquelas pessoas que você ama, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, enfim, você precisa quebrar a rotina. Você precisa mudar o estilo de vida. Então é muito importante você mudar esse estilo de vida. E aí é que entra o hobby. Essa mudança de estilo de vida, você pode colocar um hobby. E o hobby, ele não é algo que você vai fazer uma vez e depois... Não. Você vai assumir um compromisso de estar sempre fazendo aquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum aqui no nosso país. Hobby de jogar futebol. Fulano tem um hobby de jogar futebol. Toda sexta-feira. Opa, toda sexta. Então ele já mudou a rotina dele. Ele já incluiu uma atividade diferente na sua rotina toda sexta-feira. Não é um dia que ele vai... vou jogar bola hoje e não sei quanto... Não, ele toda sexta, naquele horário, ele vai jogar bola. Então perceba que tem o quê? Um compromisso. Então o hobby, ele tem um compromisso aliado. Porque você precisa ter o senso de responsabilidade quando você desenvolve um hobby. Um hobby não é uma atividade que pode ser feita de qualquer jeito, ou se tem tempo faz, se não tem não faz, não. Você precisa realmente ter um compromisso. É um tempo livre, porém, é um tempo livre que você precisa escrever, colocar na sua rotina. Você precisa fazer com que aquilo faça parte da sua rotina. Não é que você vai deixar de ir ao médico, não. Você vai colocar aquilo na sua rotina. Não é algo que você vai fazer, por exemplo, vou assistir um filme que saiu no cartaz hoje e depois passa meses sem ir. Não. Você precisa colocar na sua rotina. Então acho que foi claro, eu fui claro nisso aí. Ótimo. Eu tenho esse hobby. Eu coloquei robótica com inteligência artificial na minha rotina. Eu gosto sempre de estar melhorando esse projeto. Inclusive, esse livro eu passei. Esse projeto de robótica com inteligência artificial foram 2 anos e meio para eu realmente fazer. Até hoje eu melhoro ele. Mas eu posso dizer, poxa, eu terminei ele com 2 anos e meio. E passei 6 meses escrevendo para lançar e publicar esse livro. Então foram 3 anos. Então veja, é um hobby, é um passatempo. É muito legal. E assim, eu só tinha o projeto do Arduino com reconhecimento de voz. Aí eu implementei Raspberry Pi. Implementei reconhecimento de voz com Google Assistant na época. Hoje eu não uso mais. Hoje eu uso com Google Plataforma e ChatGPT. Enfim, eu fui incluindo mais coisas. Inclusive, esse ano de 2024 eu incluí a API Vertex da Google Cloud Platform, que faz análise da imagem via inteligência artificial. É um prompt de imagem. Você faz qualquer pergunta para uma imagem e você tem a resposta. É muito massa. É muito massa. Porque desestressa. Eu mesmo, né? Quando eu tô no... minha rotina, o meu compromisso aqui é realmente pegar todos os dias à noite e eu dou uma melhorada aqui nesse projeto.
Todos os dias à noite eu paro, dou uma melhorada. Às vezes essa melhorada eu gravo, então você já deve ter assistido diversos vídeos eu programando aqui. Então, assim, é uma rotina muito legal. É um hobby muito legal. E quais são as consequências do ser humano não ter um hobby? Aí ele entra numa rotina, que é a rotina do caos. Em primeiro lugar, todos nós podemos estar na ociosidade, ou seja, sem fazer nada. Seja porque não está trabalhando, porque não está estudando, ou porque está aposentado e não planejou a aposentadoria, você está em casa, você não planejou a aposentadoria. Enfim, a ociosidade, ela gera estresse. Pergunta se uma pessoa quer ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Não. A própria química do corpo vai fazer com que a pessoa fique estressada. Até os animais se estressam quando fica em casa, a pessoa tem que sair passeando com ele. Então, ficar sem fazer nada estressa. Por outro lado, o ativismo também estressa. Você tem uma rotina em que você não tem o descanso, em que você não para, em que você não descansa, em que você não dá uma pausa, estressa também. E essas duas opções, você tá com a rotina atarefada e tá ocioso, ela gera ansiedade. É o nível seguinte, a ansiedade, né? Eu falei do estresse, mas depois da ociosidade ou do ativismo, o próximo passo é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa, fica tremendo, fica com o coração palpitando. Então isso é ansiedade. A pessoa fica ansiosa. Ela fica ansiosa. E aí ela fica... Basicamente, isso prejudica o seu desempenho em todos os níveis. Desempenho na família, desempenho no casamento, desempenho profissional, desempenho pessoal, em todos os níveis. Aí depois da ansiedade, se for crônica, gera o estresse. O estresse é um nível que, como eu falei, é um nível que você já começa a isso atrapalhar seus relacionamentos, seu desempenho. Ele já começa a ter um impacto concreto. Você começa a falar alto com as pessoas e não percebe, começa a dar fora nas pessoas. Então a pessoa estressada, normalmente ela fica dessa forma. E o nível seguinte é o quê? Depressão. Depois que a pessoa tem estresse, é crônico, a pessoa fica depressiva. A pessoa fica isolada socialmente. A pessoa fica basicamente à mercê, fora do convívio social. Porque ela se excluiu, ou pelo seu estresse, algumas pessoas daquele círculo em específico excluiu ela. Mas normalmente, um depressivo ele se exclui, porque ele está tão ansioso, tão estressado, que ele acha que a vida dele não presta, que ele acha que a vida dele não vai para lugar nenhum, que acha que ele não conseguiu nada na vida. Então é nesse nível. Não é? A pessoa depressiva, né, como eu vinha falando, ela realmente, eu acho que a grande consequência concreta de uma pessoa depressiva é o isolamento. É o isolamento social, é a baixa autoestima. A pessoa realmente não quer comer, não quer se alimentar. Então tudo isso diante de quê? Da ociosidade ou do ativismo, que evolui para ansiedade, que evolui para um estresse e chegou na depressão. E existem casos que a pessoa evolui da depressão para um câncer. A pessoa transforma uma doença psicológica, porque a depressão ela já se transformou numa doença, uma doença psicológica. E aí, na verdade, assim, é um estágio que pode evoluir para um câncer. É uma doença perigosa. Não preciso nem falar o que é o câncer, enfim. E tudo isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece com a sucessão de níveis que a pessoa vai escalando. É como uma guerra. Uma guerra não acontece da noite para o dia. Tem uma escalada de conflito. Primeiro tem as tensões, depois tem as farpas, as trocas entre os chefes de Estado, depois evolui para algumas consequências financeiras ali nos relacionamentos comerciais, aí depois e vai evoluindo até para alguns ataques cibernéticos, ataques a estruturas e enfim, até chegar numa guerra, a escalada de conflito.
E você talvez esteja nessa guerra. A guerra contra a depressão, a guerra contra o estresse. E você não pode deixar isso escalar. E a forma de você evitar que isso escale se chama hobby. Você pode desenvolver um hobby para frear essa escalada. O hobby, ele é comumente chamado de antidepressivo natural. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar um hobby. Não vai fazer mal para a sua saúde, não tem efeito colateral, não precisa de prescrição médica. Você só precisa garantir que fisicamente não é, vou jogar bola, enfim, tem que só ver se pode jogar bola. Mas o nosso hobby, ele é muito legal, porque ele serve realmente para qualquer pessoa que sabe ler e sabe mexer no computador. São os dois requisitos que eu peço, não é porque eu não vou ensinar você a ler e também eu não vou ensinar você a conceitos básicos de informática, né? Digitar no teclado, mexer no mouse. Mas se você souber mexer no computador e ler, você consegue fazer esse hobby aqui. E esse hobby, ele pode ser a solução para o seu problema. Beleza? Então é isso. Espero que você possa ter entendido. E eu te espero na próxima aula, no próximo episódio da nossa jornada de aquecimento para a aventura na robótica com inteligência artificial. Lembrando que esse evento vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de julho. Você pode fazer a sua inscrição clicando no link que está abaixo e fazendo a tua inscrição, colocando o teu melhor e-mail e depois entrando em nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Te espero lá. Valeu e abraços. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Valeu?